Fala Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou estudante do mercado financeiro e hoje eu quero indicar para vocês 5 livros acerca de mentalidade. E ao longo desse vídeo eu quero ter uma conversa franca aqui com vocês para justamente eu contar o que eu venho observando. Essa semana eu estava assistindo alguns podcasts, alguns documentários que falavam justamente acerca do comportamento das sociedades de diversos países desenvolvidos, como por exemplo Japão, Coreia do Sul. Você pega alguns países, né, mais elitizados e tem uma ampla relação desses países que são extremamente ricos, onde as pessoas são extremamente educadas, extremamente polidas. Nesses países tem uma autocorrelação com o índice de as pessoas se churrascarem. E eu estava observando que a maioria desses documentários é muito comum as pessoas darem os seus relatos da impressão que elas têm desses países é que são países tristes, porque desde criança a liberdade dos cidadãos elas são tolhidas por aquela sociedade, por regras, por leis, e as crianças, desde cedo, elas são ensinadas a se comportarem de determinada maneira. Por exemplo, você pega a região como Japão e Coreia, a criança ela é sempre ensinada desde cedo a seguir regras, sempre está seguindo regras atrás de regras, sempre obedecer e nunca questionar. Outro problema é que as pessoas elas têm uma cultura de trabalhar até ficar velho e morrerem de trabalhar. Inclusive nesses países, as pessoas têm um grande problema que é a taxa de natalidade. Países como Coreia do Sul e Japão, eles estão enfrentando uma crise hoje de natalidade, ou seja, as pessoas não querem ter filho. Por que as pessoas não querem ter filho? Porque o modelo que impulsionou essas nações para poder se tornarem elas extremamente ricas são o mesmo modelo ou é o mesmo modelo que estão derrubando essas nações, fazendo com que elas corram sérios riscos de vir à extinção. Por quê? À medida com que você implementa na mente de um jovem que o mais importante na vida dele é o trabalho, porque o trabalho é que dá sentido na vida dele. O trabalho é que faz dele alguém digno. O trabalho é o que importa para que ele seja reconhecido no meio da sociedade e que a família vem só em segundo plano. Automaticamente essa criança ela busca uma sede desenfreada de trabalhar, trabalhar e trabalhar. E nessas culturas é muito comum você ver as pessoas trabalhando 12, 14, 15, 16 horas por dia. E quando elas ficam velhas, acontece muito inclusive na Coreia do Sul, essas pessoas elas se tornam pessoas idosas, isso quando elas não partem para o outro lado no seu posto de trabalho. Então essas pessoas vão ficando cada vez mais idosas, vão morando em locais cada vez mais apertados, as moedas desses países cada vez mais despencando e colapsando. Isso influencia na visão de mundo dessas pessoas, no comportamento dessas pessoas, porque elas acabam perdendo o seu contato com a geração da sua família anterior. Então, ou seja, ela não tem um referencial de homem, não tem um referencial de mulher, não tem referencial de afeto, de ancestralidade. O que vai acontecer? A pessoa não tem um norte. Toda e qualquer sugestão que ela ouvir através dos meios de comunicação / governo, ela vai acatar. E aí o que acontece? A pessoa fica de idade, na maioria das vezes na sociedade são jogados de canto. Inclusive eu sugiro vocês pesquisarem acerca das favelas na Coreia do Sul. Você vê a maioria das pessoas que estão lá são idosos, que não veem mais sentido na vida depois que eles acabam atingindo a idade, que seria uma idade nos outros países de descanso. Eles têm que continuar trabalhando até chegar o dia da sua partida. E nesses lugares, os índices das pessoas partirem para o outro lado, atentarem contra a sua própria vida, são índices gigantescos, principalmente entre idosos. E as crianças, elas não conseguem também gerir as suas emoções. Então as pessoas, ao mesmo tempo que elas se fecham, ao mesmo tempo elas são pessoas que são carentes de atenção. E baseado nisso,
enxergando o andar da carruagem, cada vez mais estímulos das redes sociais, cada vez mais estímulos de mensagem de pessoas falando que você não precisa de ninguém, que você é senhor do seu destino, que você não precisa ter família, você não precisa de mulher, você não precisa de filho, você tem que gostar de você mesmo, o importante é você. Quando nós recebemos em excesso esse tipo de mensagem, isso pode se tornar um problema, porque quando você pega um jovem sem referencial, um jovem de família desestruturada, de família desequilibrada, jovem que ele não estudou em uma escola, digamos assim, particular, ah, esse jovem ele não tem expertise nenhuma acerca da vida, então ele vai aprendendo a trancos e barrancos. Por exemplo, como você vai competir com um jovem que estuda em uma escola em que só matrícula, eu estava vendo esses dias um vídeo, uma das escolas de São Paulo, só matrícula é R$ 60.000. R$ 60.000 só matrícula. E a mensalidade por mês é R$ 10.500 por mês, a mensalidade. Ou seja, tem pessoas que estão num nível hard, absurdo. A educação que essas pessoas recebem é de alto padrão, alto nível. O jovem que está aqui na plebe, ele não tem acesso. Nem o básico para ele, muitas das vezes, foi concebido. Então, cada vez mais estímulo é jogado para esse jovem, porque ele não tem o quê? Ele não recebeu referencial, ele não tem estrutura familiar. As informações que chegam para ele são informações de péssima qualidade, geralmente é superficialidade. E uma das minhas funções com esse vídeo aqui, observando tudo isso, é procurar traçar um panorama para o futuro, e como nós falamos acerca de investimento, enxergar que um dos maiores investimentos que as pessoas vão começar a valorizar e que nós correremos atrás o quanto antes, e o quanto antes nós enxergarmos isso melhor, é saúde mental. É você saber gerir as suas emoções a tal ponto que cada vez mais no mundo polarizado, de pessoas se declarando com TDAH, pessoas se declarando com certos níveis de autismo, com depressão, com ansiedade, você ser alguém que não tem essas coisas será o novo extraordinário. O normal daqui para frente é as pessoas chegarem umas para as outras e falar: qual que é a tua enfermidade? Ah, não, eu tenho TDAH. Não, isso aí também tem. Ah, eu tenho déficit. Não, eu também tenho. Ah, eu tomo remédio. Não, isso aqui eu tomo isso, tomo aquilo outro, tal. E você falar: eu não tenho nada disso, eu não tomo nada disso, eu não tenho depressão, não tenho ansiedade, não tenho nada disso, você vai ser tido como um ET alienígena. E justamente para que nós venhamos a trabalhar esse nosso pilar na nossa mente, que também vai refletir no nosso lado espiritual, eu quero mostrar alguns livros aqui para vocês que podem ajudar nessa questão de compreender como funcionam as emoções. Porque funcionou para mim. Em momentos em que eu acabei passando pelaquela crise, né, dos 20, 22, todo homem passa por isso, de não saber o que vai fazer da vida, fica perdido, desesperado. É nessa hora em que gira uma chave na nossa mente, de que se a gente não correr atrás de realizar, de amadurecer, de crescer, de se desenvolver, nós vamos ser engolidos. E foi justamente nessa hora que eu conheci esses livros. Primeiramente, a Bíblia Sagrada, que foi um livro que mudou a minha vida. Sem a Bíblia Sagrada, eu não começaria a estudar nada. Eu falo isso e bato sempre na tecla. O livro que mudou a minha vida foi a Bíblia Sagrada. A partir da Bíblia Sagrada foi quando eu comecei a enxergar que eu conseguia entender alguma coisa e me despertou o desejo de estudar acerca de qualquer outra coisa. Então, o primeiro livro que eu comecei a ler foi a Bíblia Sagrada. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui um autor que me ajudou demais a gerir minhas emoções, inclusive fiz curso dele, já falei aqui no canal, é o Augusto Cury, ok? Os livros dele são extremamente curtos, mas são livros poderosíssimos. Já li vários, já emprestei para vários amigos meus que passaram por quadro de depressão, ansiedade e ajudou demais. Então, ou seja, é algo comprovado. Quando eu leio os livros do Augusto Cury, ele falando acerca da mente, uma das frases que ele falou que me impactou foi que não existe mente impenetrável.
O que existe são chaves erradas tentando acessar a mente. Então, ou seja, quando você vai tentar entrar, digamos assim, ou um conhecimento, quando ele vai ser passado para uma pessoa, você tem que utilizar a chave correta, ou seja, o canal de comunicação seu tem que estar igual o daquela pessoa. Você tem que saber identificar qual que é a forma com que aquela pessoa entende o que você está dizendo. Essa semana eu errei 2 vezes na minha comunicação e já me acendeu um alerta. Eu queria comunicar algo, só que eu não consegui me fazer claro o suficiente. Eu tive que parar, respirar, para daí argumentar tudo de novo e aí se fazer ser entendido. E baseado nisso, o primeiro livro é o Autocontrole, do Augusto Cury. Ele fala que você precisa vencer os fantasmas das suas emoções. Então, ou seja, quando você começa a aprender a como gerir as suas emoções, você começa a enxergar o mundo de uma maneira melhor. Por exemplo, vem um pensamento intrusivo na sua mente, automaticamente você fala, isso é real? Realmente, a pessoa que tentou me ofender, ela estava brava comigo ou com ela mesma? Aconteceu algum problema na vida dela? Por que ela me tratou com mau humor? E aí você chega na conclusão de que a pessoa, ela me ofendeu porque, na maioria das vezes, não foi por causa de mim, mas foi por causa dela mesma. Ela tem problema suficiente que ela não conseguiu gerir, por isso ela tendeu a descontar em mim. Só que eu não tenho nada a ver com isso, porque a minha paz vale ouro. Portanto, eu não me deixarei ser abalado. Eu simplesmente vou em frente. Uma ferramenta poderosíssima que ressignifica a nossa forma de olhar para um ambiente a qual as pessoas muitas das vezes descarregam a sua energia negativa em cima de nós. Segundo livro, mudou minha percepção de manhã. Esse aqui, ó, O Milagre do Amanhã. Um livro que fala que você só precisa de basicamente 5 a 8 minutos para transformar a sua manhã. Ao invés de você já reclamar e já pegar o celular, ou você acordar e acabar xingando, ficando pensando em pensamentos acelerados o tempo inteiro, você começar a repetir frases de que eu sou abençoado, o meu dia vai dar certo, iniciar o dia com oração, falar palavras a qual, ao invés de você xingar, você pega palavras que dão um significado diferente. Por exemplo, ao invés de eu sempre chamar o mesmo palavrão, o mesmo palavreado, ou sempre, quando algo dá errado, eu chamar a palavra desgra, eu simplesmente falar, cara, que maravilha, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Poxa, deu errado, mas uma hora vai dar certo. Eu tenho um exemplo disso no trabalho, tá? Hoje eu recebi um feedback justamente disso. Um companheiro meu de trabalho tinha a mania de falar uma palavra. E aí ele falou para mim que quando ele começou a trabalhar comigo, por eu sempre falar, por mais que o setor pode estar pegando fogo, mas eu sempre tenho uma fala que as pessoas falam comigo, eu digo, beleza, filho, fechou, tamo junto, maravilha. Qualquer coisa, não, vamos fazer, maravilha, filho, vamos pra cima, tamo junto, vamos fazer acontecer. Eu sempre falo dessa forma, as pessoas acabam pegando essa fala, tamo junto, maravilha, vamos pra cima, que glória, meu Deus, vamos fazer acontecer, é isso mesmo, tá na paz, entende? Então são palavras que transformam o nosso ambiente, ao invés de nós chamarmos um palavrão, chamarmos alguma palavra que vai trazer um sentido emocional negativo, nós transformarmos em palavras que vai trazer um sentido que vai despertar a emoção de maneira inconsciente nas pessoas para não ficarem cabisbaixa, e sim daquele ânimo, por mais que o ambiente esteja difícil, embora nós não sejamos perfeitos, e sim, nós temos muita coisa para melhorar, inclusive a correção de palavras torpes, uma série de coisas, né? Ninguém é perfeito. Eu tenho esse problema e eu sempre tento corrigir e não ficar reclamando o tempo inteiro. Mas é um trabalho diário, um trabalho constante. Terceiro livro, eu li ele, não concordo com tudo com que o autor fala, mas para uma mente empreendedora esse livro ajuda demais, ok? O Segredo da Mente Milionária. Ele traz um insight de que você precisa, por mais que você não vai alcançar o seu futuro, no quesito de você não tem a capacidade de ver o seu futuro, mas você pode fazer uma lista do que você quer e tentar visualizar aquilo que você quer. No sentido de que, por exemplo,
Um dia eu quero conquistar aquela casa. Como que vai ser a minha casa? Eu vou desenhar como que vai ser a minha casa. Automaticamente, tudo que eu for fazer, eu vou começar a buscar o padrão da casa que eu enxerguei, comparando com aquilo que eu estou vendo, para que todas as minhas decisões ela tenham um norte. Será que essa minha decisão vai me aproximar mais do meu sonho ou vai me afastar desse sonho? Automaticamente eu vou me fazendo sempre essa pergunta porque eu tenho um objetivo a ser alcançado. Quando eu tenho um objetivo a ser alcançado, automaticamente eu tenho um norte. E aí as minhas decisões vão ser baseadas se eu vou alcançar aquele meu objetivo, se a minha decisão contribui ou não para que eu venha realizar esse sonho. Entende? Então, esse livro é um dos mais recomendados para a maioria das pessoas que estão no caminho do desenvolvimento pessoal. Ele fala acerca do poder do pensamento. Tem uma série de coisas aqui, tá? Que eu sempre digo, para quem é cristão, tem que estar baseado no evangelho. Mas tem muito princípio que ele ensina aqui que é muito importante. Inclusive, não ficar reclamando, não ficar xingando, não ficar fofocando, não falar mal da vida dos outros, o que na Bíblia Sagrada já tem. Mas aqui traz muito também para uma visão empreendedora. Ok? Exemplo de alguém que quebrou várias vezes, conseguiu se reerguer. Então é um livro que eu achei bastante satisfatório e que eu li, gostei bastante, inclusive marquei diversas páginas dele, vou reler ao longo do tempo. Próximo livro e último é Sem Limites. Esse livro aqui, eu achei ele muito interessante porque ele traz um exemplo, eu já falei em vídeos passados, de que todos nós temos um poder. O nosso poder é entender que nós podemos aprender qualquer coisa que nós se dispusermos a sentar na cadeira, focar e entender aquilo que o professor ou o próprio autor de um livro está querendo dizer. Ou seja, se eu quiser aprender álgebra, é claro que existe um certo nível de QI, mas se eu quiser aprender e eu tiver disciplina suficiente e entender que eu tenho o poder de aprender aquilo que o autor está querendo me dizer, eu vou focar, eu vou procurar vários meios, várias formas para fazer com que eu entenda aquele conteúdo de um jeito ou de outro. Eu só não vou conseguir aprender se eu tiver déficit de algum problema mental, algo desse tipo. Mas o autor, inclusive, ele sofreu um acidente e ele teve um traumatismo craniano. E mesmo assim ele conseguiu recuperar e se tornar um dos treinadores mais influentes dos atores de Hollywood. E aqui ele mostra várias histórias, vários exemplos de vida, alimentação para o cérebro, vários insights que você pode fazer para que você possa tratar suas emoções, seu pensamento e conseguir também gerir suas emoções e aprender através de técnicas de ensino qualquer assunto de maneira muito mais rápida e ter uma retenção muito maior e melhor ao longo do tempo. Então, essas são as minhas indicações para hoje. Dizer para você que o maior ativo que nós vamos ter nas próximas décadas é justamente esse: você saber gerir as suas emoções, ter uma mente sã, uma mente saudável. E se você fizer a junção de todos esses livros e o livro principal para mim, o livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada, cortar de todo o seu ambiente esses estímulos excessivos, acredito eu que será de grande ajuda, de grande valia, para que nós venhamos entender e saber sobreviver no meio desse caos, dessa estimulação exacerbada que as mídias sociais estão causando no nosso cérebro e adoecendo as pessoas, ok? Por gentileza, se inscreva no nosso canal, é de grande importância vocês ativarem o sininho para poder receber notificações assim que sair um vídeo. Esse vídeo eu vou deixar ele sem corte porque é um novo teste que eu estou fazendo aqui no meu canal para que a gente possa ir aprendendo de diversas formas e melhorando também a nossa comunicação sem cacuete, ok? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto, Vazos.